Vida longa e próspera. Bem-vindos, amigos do Confraria dos Canalhas. Por enquanto, confinadas. Hoje a dica Gibi para se ler no trono será nos dada por João Curadades, químico, professor e canalha, desde a criação da tabela periódica. Vai lá, João, dá uma dica porreta pra gente. I put a cherry on top. Booyah! Olá a todos, eu vim hoje falar sobre o Planetary, é um quadrinho do Warren Ellis e ilustrado pelo John Cassaday. Ele foi recentemente lançado pela Panini Comics na forma encadernada, então foi lançado em 2 volumes, esse aqui é o volume 1 e esse outro aqui é o volume 2 do Planetary. E o Planetary é um quadrinho da década de 90, eu não li ele na época, então imagino que todos os canais mais antigos aqui do canal conhecem isso aqui muito bem, porque o Planetary virou um clássico. Mas na década de 90 eu até não li, porque o quadrinho de super-herói estava muito, vamos falar assim, com uma qualidade duvidosa, estava ficando com, vamos falar, bastantes problemas mesmo, não eram histórias boas, e isso foi resultado de várias coisas. Por exemplo, surgiu a Image Comics, vários autores desenhistas dos estúdios da Marvel e da DC saíram, foram trabalhar nesse estúdio que era a Image. Outras coisas foram acontecendo, a Marvel quase quebrou, então até essa história hoje em dia de que não tem Homem-Aranha, não tem X-Men no universo cinematográfico da Marvel, porque na época ela vendia esses personagens para outros estúdios, agora está correndo atrás do prejuízo. Mas de um jeito ou de outro, algumas coisas que salvaram muito na década de 90 foi o Planetary. Então quem é novo aí, talvez que não conheceu isso, né, porque vamos considerar que década de 90 para 2020 são mais de 20 anos que a gente tem, o Planetary não é uma história que ficou velha. E eu posso dizer isso porque eu não li Planetary na época. Eu li Planetary agora, quando saiu esse encadernado. E vou dizer sério, isso aqui é uma das melhores histórias que eu já li de quadrinhos de super-herói. Do que trata a princípio Planetary? Aqui a gente tem os 3 personagens principais. Esse aqui é o Elijah Snow, aqui é a Jaquita Wagner e o baterista. Eles fazem parte de uma organização que se chama Planetary, que eles se comportam como se eles fossem detetives do desconhecido. Então, todas as coisas estranhas que vão acontecendo no mundo, eles vão pesquisar. Então, caiu uma nave alienígena, um prédio desapareceu do nada, alguém ganhou superpoderes porque falou uma palavra mágica, caiu um raio nele e ele se transformou num super-homem. Então, tudo que é de estranho que tem no mundo, eles começam a investigar esse Planetary. Mas uma coisa importante é que esse Planetary, ele tem o sentido de ser planetário. Então o que seria um planetário? Era muito comum os anuários. Então o que eram os anuários? Aquelas publicações que falavam tudo sobre uma empresa ou tinha um anuário do mundo, é quase que uma retrospectiva anual. Então o Planetary, ou planetário, ele teria a função de falar de tudo que está acontecendo no mundo. Tanto as coisas que a gente conhece, quanto aquelas coisas que estão totalmente longe do nosso conhecimento, ou seja, sei lá, caiu uma nave alienígena, como é que isso vai ser reportado? Então, essa organização Planetary tem essa função. Então, o que acontece com essa revista? Ela tem essa faceta de tentar mostrar toda a produção pop que foi feita no mundo. Então, se você vê, por exemplo, James Bond, Matrix, Godzilla e qualquer outra coisa que você for pensando, de Shazam, Liga da Justiça, o Planetary, ele é uma visita a todo esse mundo pop. E ele vai construindo em cada episódio, nas narrativas, uma forma de você acompanhar isso. Talvez quem é mais novo não vai ver tanta importância nele. Por exemplo, quando a gente olha a referência que ele faz a filmes de John Woo, que era um filme de ação que tinha muito na década de 90 e início dos anos 2000, ele vai fazer esse visitar todo esse mundo pop e mostrar pra gente. E isso é uma das partes do Planetary, porque o Planetary, ele é também uma história muito bem entrosada que vai percorrer tudo. Então, o que eu quero começar a falar? Ele tem uma questão de ser muito ousado na época, porque ele parece muito com seriados de TV que a gente vê hoje em dia, ou talvez na época mais baseado em tipo Doctor Who, que ele tem uma temporada, sei lá, 12 episódios, cada episódio é independente um do outro, mas tem uma trama central que corre por toda essa história.
Então o Planetary, ele tem ao mesmo tempo que esse revisitar o mundo pop, pra gente ir reconhecendo várias coisas que foram produzidas na cultura, e é muita coisa mesmo. Essa função de ser um planetário, ele realmente cumpre muito bem. Mas essa história principal que vai correndo por dentro do Planetary, ele faz com que você se empolgue cada vez mais em tentar entender o que está acontecendo. Então, em termos de história, e eu vou falar muito bem do Warren Ellis, que eu sou bem fanboy do Warren Ellis, ele consegue criar uma narrativa tão fantástica que, ao mesmo tempo que ele conta as coisas, ele vai construindo essa história e ele faz uma coisa que eu nunca tinha visto em quadrinho. Ele quebra a sequência cronológica. Então, o que eu quero dizer com isso? Se vocês viram filme como Kill Bill, ou se vocês viram outro filme tipo o Cães de Aluguel, ou ainda o Pulp Fiction, todos esses filmes, eles têm o quê? Eles têm essa característica de ter uma cronologia não muito correta, ou seja, às vezes um momento do meio do filme aparece no início e um momento do final do filme aparece logo faltando assim 15 minutos para depois você voltar para o início do filme. Então isso vai acontecendo nessa história. Bom, fora a grande característica do Warren Ellis aqui, ainda tem coisas muito interessantes, que, por exemplo, a própria narrativa visual do John Cassaday. Então, por exemplo, tem alguns momentos aqui que o John Cassaday ele constrói isso como se ele fosse uma espécie de filme mesmo, no qual você estivesse vendo uma sequência sendo filmada. Então, por exemplo, se vocês observarem aqui, tem logo essa sequência aqui da Jaquita correndo. A Jaquita, ela é uma velocista, então ele tem um cuidado de meio que mostrar como se a gente estivesse vendo isso sendo filmado. Então toda a narrativa visual do Planetary, ela é uma narrativa que realmente constrói uma história. Então a gente vai passar por vários momentos aqui na revista e você tem sequências inteiras nas quais toda a história ela é contada por imagens e não simplesmente pelo texto que vai ajudando. Então o John Cassaday ele constrói isso muito bem, como que as imagens vão contando a história, junto com a narrativa do Warren Ellis. E outra coisa também que eu acho muito fantástico no Warren Ellis, é porque ele, e eu não vou deixar de falar de ciência, ele juntou coisas aqui muito interessantes. Por exemplo, ele lançou um conceito no Planetary do princípio holográfico, que é uma teoria da física, que o universo todo ele é construído em uma bidimensão e o universo tridimensional que a gente conhece é uma projeção holográfica dessa bidimensão. E isso, quem leu o quadrinho talvez ache que é uma coisa meio maluca, mas o Warren Ellis estava trabalhando com uma física que era recente na época, coisa que só o Gene Roddenberry fez na época com Star Trek, que discutiu viagem no espaço, questão de teletransporte, mundos paralelos. Então o Planetary ele vai se destacar muito por essa visita ao mundo pop, por essa narrativa que quebra a ordem cronológica normal. Então, se alguém começar a ler o Planetary, talvez vai ter uma dificuldade para ler ele, vai achar ele meio confuso, mas eu vou falar, é muito compensador você seguir, porque quando as coisas vão se encaixando e você percebe que essa quebra de cronologia, ela compõe a história muito melhor do que uma sequência direta, você vê que vale bastante a pena. Os desenhos do John Cassaday com essa narrativa visual são de encher os olhos, então não é aquela questão de que você simplesmente vai acompanhando as imagens para a história. Tem uma história sendo contada só com imagens. Então, assim, é uma leitura que eu acho que vira até obrigatória para quem lê quadrinhos de super-herói. Tá? Aproveitando a edição da Panini, essa edição da Panini ela ainda tem uma grandeza interessante, que ela é capa dura, então é um material bem legal, e ela ainda conta com todas as outras histórias do Planetary que foram lançadas. Então, tipo, Planetary e Batman, Planetary Liga da Justiça, Planetary Authority, tá tudo dentro dessa edição. Então, tenho certeza que se vocês lerem, vocês vão gostar bastante. Tá? Fica a minha dica aí. Um abraço. はい、私ですが、連絡先を教えていただければこちらから連絡します。全然話題にならないことですね。E aí, moçada, gostaram da dica do João? Eu não falei que era porreta? Pois é, Planetário é uma das melhores HQs do final do século passado.
Warren Ellis e John Cassaday fazem uma homenagem à cultura pop desde o início do século, de H.G. Wells até Matrix e John Woo no cinema. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se houver dificuldade em encontrar a edição encadernada que ele indicou, existe essa também. É uma história avulsa, Batman Planetário. E aqui é uma homenagem ao morcegão. Você vai vê-lo em várias fases, inclusive o da TV. Sensacional. Fica a dica. Confraria agradece. João, muito obrigado. Você, como sempre, fenomenal. Gostou demais do Planetário, valeu pra caramba. Custou a ler, mas chegou junto. E a Confraria pede a todos os amigos, faça o joinha quem gostou. Quem não gostou, faz o joinha também, porque a canalice não pode parar. Comentários, dicas, sugestões, põe abaixo. A gente acompanha, aprende e se diverte junto. A Confraria segue, por enquanto, confinada. Galo na cabeça, HQ no cérebro e música nos ouvidos. Bora lá, até a próxima.